Nas tranquilas fazendas Amish, onde o ritmo da vida segue o passo dos cavalos e não há espaço para a tecnologia moderna, os tomates crescem de maneira impressionante, alguns chegando ao tamanho de bolas de softball. E tudo isso sem químicos. Enquanto nas fazendas industriais se usam fertilizantes sintéticos e máquinas avançadas, os Amish mantêm um enfoque transmitido de geração em geração. Cultivar de forma natural e respeitosa. Eles não precisam de sementes modificadas, nem de tratores para conseguir resultados. Seu sucesso está enraizado em uma profunda conexão com a terra, cuidada com sabedoria ancestral. Esses tomates gigantes, que podem chegar a pesar até 2 quilos, não são apenas um espetáculo visual, mas uma verdadeira joia de sabor e pureza. Para os Amish, cultivar não é apenas uma prática agrícola, mas um ato de fé, uma responsabilidade espiritual que se reflete em cada fruto colhido. Em muitas comunidades Amish, o cultivo de tomates gigantes não é apenas uma técnica agrícola, mas uma verdadeira arte. Esses tomates, que muitas vezes superam 1 quilo e alguns chegam a 2 quilos, são o oposto daqueles tomates sem gosto que costumamos ver nas feiras locais. São suculentos, saborosos e possuem uma polpa densa que os torna irresistíveis para quem prova. A origem dessas técnicas agrícolas remonta aos séculos XVIII e XIX, quando os Amish emigraram da Europa para a América, fugindo da perseguição religiosa. Vindos de regiões como Suíça, Alemanha e Países Baixos, trouxeram consigo conhecimentos agrícolas que adaptaram às condições de suas novas terras, principalmente em estados como Pensilvânia, Ohio e Indiana. Esses saberes permaneceram quase intactos, guiados por princípios de autossuficiência, respeito pela natureza e simplicidade. Hoje, quando falamos em sustentabilidade e mudanças climáticas, o modo como os Amish cultivam a terra se torna ainda mais relevante, pois muito antes de a palavra pegada de carbono entrar no vocabulário popular, eles já praticavam uma agricultura de baixo impacto, sem eletricidade nem máquinas motorizadas. Suas fazendas são um modelo de eficiência sustentável. Sem precisar de tratores ou químicos, os Amish operam um sistema quase fechado que recicla tudo. Esterco animal, restos de colheitas, tudo é reaproveitado para manter a fertilidade do solo. Essa abordagem não só é eficiente, como também se baseia na ideia de que tudo na fazenda está interligado, permitindo cuidar da terra de forma natural e sem depender de recursos externos. O cultivo de tomates gigantes cumpre uma função prática, social e econômica. Em famílias numerosas, um único tomate pode ser o ingrediente principal de uma refeição ou molho capaz de alimentar todos à mesa. Os excedentes são compartilhados com os vizinhos, fortalecendo a comunidade através do apoio mútuo. Além disso, alguns agricultores Amish transformaram a venda desses tomates em uma importante fonte de renda, já que os clientes voltam ano após ano atraídos pela qualidade e pelo sabor único de seus produtos. Mas como conseguem competir com a agricultura industrializada, mesmo sem usar eletricidade ou máquinas modernas? A resposta está na escala. As fazendas Amish são pequenas, geralmente entre 10 e 40 hectares, o que lhes permite prestar muito mais atenção aos detalhes do que grandes operações agrícolas. Eles podem observar a saúde das plantas e tomar decisões rápidas, algo que as corporações dificilmente conseguem. Num mundo em que tempo e custos de produção são prioridade, a atenção personalizada e o cuidado com que cultivam seus alimentos lhes dá uma vantagem única. O segredo de seu sucesso não está apenas em rejeitar a tecnologia moderna, mas na profunda conexão com a terra. Enquanto os especialistas de hoje se concentram em proporções de nutrientes e alta tecnologia, os Amish
continuam a cultivar de maneira tradicional, com métodos transmitidos ao longo de gerações. E muitas vezes, a sabedoria do passado supera as soluções mais modernas. O que torna esses tomates especiais não é apenas o tamanho, mas o respeito e a paciência com que são cultivados. Para um agricultor Amish, o segredo começa no solo. Para eles, a terra não é apenas um recurso, mas um organismo vivo que deve ser cuidado com carinho. Através de técnicas antigas e sem recorrer a produtos químicos, conseguiram manter o solo fértil e cheio de vida, permitindo que seus tomates cresçam enormes e deliciosos. A rotação de culturas. O segredo oculto do solo Amish. No coração da agricultura Amish, a rotação de culturas é muito mais que uma prática comum. É uma arte cuidadosamente orquestrada, que garante que a terra continue fértil e vibrante ano após ano. Enquanto as grandes fazendas comerciais tendem a repetir as mesmas culturas nos mesmos campos temporada após temporada, os Amish seguem um ciclo que respeita os ritmos naturais do solo. O resultado: solos mais saudáveis e colheitas mais resistentes. Se um campo foi dedicado ao tomate neste ano, no próximo pode receber milho, depois grãos, feno e só então voltar aos tomates. Esse ciclo ajuda a prevenir o esgotamento dos nutrientes e interrompe os ciclos de pragas. O mais impressionante é que pesquisas já comprovaram que os campos cultivados pelos Amish contêm até 30% mais matéria orgânica que aqueles usados continuamente para a mesma cultura. Em termos simples, isso significa melhor retenção de água, maior vida útil do solo e tomates mais grandes e saborosos. O solo, como um pão perfeito. Um velho jardineiro Amish, certa vez, comparou um bom solo a um bom pão. Você não pode apressá-lo. Todos percebem quando você corta caminho, disse. Na vida Amish, a qualidade do solo é uma prioridade máxima. Para alcançar um solo fértil, o composto desempenha um papel essencial. As fazendas Amish são famosas pela qualidade de seu composto, que deixaria até os jardineiros mais experientes envergonhados. A base do composto é o esterco de cavalos e vacas, mas isso é apenas o começo. Nada é desperdiçado. Restos de cozinha, folhas caídas, palha e até papel picado. Tudo encontra lugar nas pilhas de composto, que são cuidadas com precisão. Essas pilhas aquecem à medida que se decompõem, eliminando ervas daninhas e patógenos, enquanto favorecem a vida microbiana benéfica. Os Amish sabem que o composto está pronto quando deixa de cheirar a esterco e começa a lembrar o cheiro da terra de uma floresta. Só então, depois de meses de paciência, ele é espalhado pelos jardins, garantindo que as plantas recebam a nutrição correta sem risco de queimar suas raízes. Práticas de aração. O método Amish. Quando se trata da aração do solo, os Amish são muito diferentes da agricultura moderna. Enquanto os agricultores convencionais costumam depender de máquinas pesadas que revolvem a terra, os Amish utilizam métodos de aração mínima com ferramentas puxadas por cavalos. Esse enfoque preserva a estrutura do solo, minimizando a perturbação da rede de fungos e da fauna subterrânea mais profunda. As minhocas, por exemplo, são essenciais nesse ecossistema. Um único acre de terra Amish pode abrigar até 1 milhão de minhocas, cujo trabalho é vital. Elas criam canais por onde o ar e a água fluem facilmente, ao mesmo tempo em que seus excrementos enriquecem a terra. Um verdadeiro exército de pequenos, mas poderosos, trabalhadores subterrâneos que asseguram a saúde e a produtividade do solo. Mulching. A camada proveitosa. O mulching, ou cobertura morta, é outro dos segredos do manejo do solo Amish.
Depois de plantar os tomates, os canteiros recebem uma camada grossa de palha, feno ou até jornais picados. Esse manto natural é muito mais do que uma cobertura decorativa. Ele ajuda a suprimir ervas daninhas, conserva a umidade, mantém a temperatura do solo estável e, com o tempo, se decompõe para alimentar os organismos do solo. Nos dias quentes de verão, a diferença é notável. O solo coberto com mulch pode se manter entre 15 e 20 graus mais frio do que o solo descoberto, algo crucial para as raízes dos tomates, que preferem temperaturas frescas. Além disso, essa prática reduz a necessidade de irrigação, o que é uma enorme vantagem para os Amish, que dependem da coleta de água da chuva em vez de bombas elétricas. Equilíbrio do pH. O segredo dos tomates saudáveis. O pH do solo é outro fator fundamental para cultivar tomates de qualidade. Os agricultores Amish buscam um pH levemente ácido, entre 6,2 e 6,8. Em vez de usar produtos comerciais para ajustar o pH, eles recorrem a métodos naturais, como a cinza de madeira de seus fogões para elevar o pH ou agulhas de pinheiro para reduzi-lo. Essas soluções orgânicas atuam de forma gradual e são menos agressivas do que os produtos químicos concentrados. Sustentabilidade no manejo do solo Amish. Um enfoque para as futuras gerações. A verdadeira magia do enfoque Amish está em sua sustentabilidade. Enquanto fazendas convencionais dependem de insumos químicos para manter a produtividade, as fazendas Amish conseguem aumentar o rendimento de forma natural ao longo do tempo. Algumas terras Amish estão em cultivo há mais de 200 anos e sua fertilidade continua melhorando. Essa sabedoria ancestral se torna cada vez mais relevante em uma época em que a agricultura moderna busca desesperadamente alternativas mais sustentáveis. Como diz um sábio agricultor Amish, nós não herdamos o solo de nossos antepassados, nós o pegamos emprestado de nossos netos. Com esse princípio em mente, tudo o que os Amish cultivam segue um ciclo de respeito e renovação. A escolha das sementes. A semente da excelência. O manejo do solo é apenas uma parte do que torna os tomates Amish excepcionais. A escolha das sementes é tão importante quanto a qualidade da terra. As sementes não são apenas pequenas, são portadoras de gerações de história e genética. Os Amish são extremamente seletivos na hora de escolher as variedades que cultivam, e dão preferência principalmente às variedades tradicionais, herdadas. Diferente dos híbridos comerciais, projetados para resistir ao transporte ou amadurecer de maneira uniforme, as variedades tradicionais foram selecionadas ao longo das gerações pelo sabor e tamanho excepcionais. Algumas comunidades Amish cultivam tomates preservados há mais de 150 anos, adaptados ao longo dos séculos às condições variáveis do clima e do solo. A seleção de sementes. Uma arte que transcende gerações. Selecionar as sementes adequadas para cultivar tomates gigantes é uma verdadeira arte nas comunidades Amish. As variedades indeterminadas, aquelas que continuam produzindo durante toda a temporada, são as preferidas, pois têm maior potencial para alcançar tamanhos impressionantes. Variedades como Brandywine, German Johnson ou Mortgage Lifter estão entre as favoritas dos Amish, e a cada ano, os tomates maiores e mais saborosos não são guardados para consumo, mas sim para obter sementes. Esse processo de seleção massal, em que apenas os melhores exemplares são escolhidos, garante que as plantas se adaptem às condições locais, criando um tomate ainda mais forte e resistente. Estudos já demonstraram que, em apenas 3 ou 4 gerações, as sementes guardadas em um lugar específico desenvolvem adaptações genéticas ao clima local e às pragas. Um verdadeiro testemunho da sabedoria tradicional
que permanece viva nos jardins Amish. A tolerância à temperatura é chave na seleção de tomates. A tolerância à temperatura é uma característica essencial na seleção de variedades de tomate, especialmente em regiões com condições extremas. Embora todos os tomates tenham origem nas terras quentes da América do Sul, os agricultores Amish trabalharam ao longo do tempo para desenvolver variedades capazes de suportar as rigorosas temperaturas do meio-oeste e do nordeste dos Estados Unidos. As sementes que eles colhem geralmente produzem plantas que continuam a dar frutos mesmo quando as temperaturas ultrapassam os 32 degceum, momento em que as variedades comerciais tendem a perder suas flores sem gerar nada. A polinização cruzada, um desafio e uma oportunidade. A polinização cruzada apresenta duas faces. Embora os tomates sejam principalmente autopolinizantes, os insetos podem transferir pólen entre diferentes variedades, gerando cruzamentos naturais. Os jardineiros Amish, em vez de ver esses cruzamentos como um problema, os encaram como uma bênção. Se o cruzamento gera uma planta promissora, as sementes resultantes são guardadas para cultivos futuros, o que às vezes leva à criação de novas variedades perfeitamente adaptadas às condições locais. Esse enfoque promove a diversidade genética e a melhoria contínua das plantas. Princípios. Amish. Agricultura tradicional. Sem modificação genética. Os Amish não recorrem à modificação genética, não como estratégia de marketing, mas como uma extensão natural de seu enfoque agrícola tradicional. A ideia de alterar geneticamente uma planta em laboratório é totalmente incompatível com suas crenças. Para eles, trabalhar com a natureza, observá-la e adaptar-se a ela é a essência da agricultura. A seleção de sementes se baseia na observação cuidadosa, no tempo e na paciência, e não em técnicas de laboratório. O armazenamento de sementes, uma tradição eficaz. O armazenamento de sementes segue métodos que foram testados ao longo dos séculos. Após uma meticulosa limpeza e secagem, as sementes são guardadas em envelopes de papel ou sacos de tecido, em locais frescos e secos. Algumas famílias Amish possuem coleções de sementes que permaneceram viáveis por décadas, uma prova da eficácia dessas práticas sem necessidade de refrigeração ou tecnologia avançada. A troca de sementes, fortalecendo cultivos e comunidades. A troca de sementes é uma tradição fundamental que fortalece tanto os cultivos quanto a comunidade. Após a colheita, as famílias Amish se reúnem para compartilhar suas melhores variedades e o conhecimento associado a elas. Um agricultor que conseguiu tomates resistentes à seca pode trocar sementes com outro que tem variedades resistentes a doenças. Essa prática não apenas amplia a diversidade genética, mas também reforça os laços comunitários, mantendo vivas as tradições e o espírito de colaboração. A popularidade das variedades tradicionais. O ressurgimento dos vegetais tradicionais, especialmente os tomates, se deve em grande parte ao trabalho de conservação das comunidades Amish. Enquanto a agricultura comercial reduziu seu foco a alguns híbridos, os Amish mantiveram uma ampla variedade de espécies por mais de um século. O reconhecimento dos jardineiros modernos a essas práticas tradicionais levou a um boom na popularidade das hortaliças tradicionais, como expressou com sabedoria um velho jardineiro Amish. Meu avô cultivou esses tomates, e o avô dele antes dele também. Cada um escolheu os melhores e os passou adiante. Eu sou apenas o cuidador atual. A semeadura. O primeiro passo para tomates gigantes. Com as sementes cuidadosamente selecionadas, o próximo passo crucial é a semeadura. Os tomates gigantes não nascem por magia,
mas começam sua jornada no dia em que tocam a terra. Nas fazendas Amish, esse dia não é marcado pelo barulho dos tratores, mas pelo som suave dos cavalos e pelo trabalho conjunto da família. Para os Amish, a semeadura é um ato íntimo e cheio de significado. Paciência e observação. Chaves na semeadura Amish. Ao longo das gerações, os agricultores Amish aperfeiçoaram seus métodos de semeadura com base na observação e na experiência. O momento de plantar não é determinado por uma data de calendário, mas por sinais naturais que indicam que a terra está pronta. A floração de certas flores silvestres ou a presença de insetos específicos podem indicar que a temperatura do solo é adequada para o plantio de tomates. Esses detalhes não são facilmente detectáveis pela agricultura comercial, mas são essenciais para os Amish. A semeadura manual. Conexão com a terra. A semeadura manual continua sendo a norma. Os jardineiros se ajoelham na terra, cavam pequenos buracos com cuidado e, com atenção meticulosa, colocam as sementes ou mudas em seu devido lugar. Essa conexão pessoal com o solo não apenas garante que cada planta receba a atenção necessária, mas também permite ajustes quando necessário, como mover uma planta se encontrar uma pedra ou se o solo estiver muito compacto. Nenhuma máquina consegue igualar o nível de detalhe e dedicação que os jardineiros Amish colocam nesse processo. Profundidade da semeadura. Um fator crucial. A profundidade da semeadura é outro aspecto fundamental no cultivo de tomates gigantes. Diferente de muitas outras plantas, os tomates podem criar raízes ao longo de seus caules. Por isso, os Amish plantam seus tomates profundamente, às vezes enterrando os caules longos horizontalmente em valas, deixando apenas alguns centímetros expostos. Isso estimula um sistema radicular muito mais robusto, o que contribui para um maior tamanho dos frutos. De fato, uma planta Amish geralmente desenvolve o dobro de massa radicular em comparação com plantas cultivadas de forma convencional, o que lhes dá uma vantagem considerável. Adubos naturais. Nutrição equilibrada para tomates gigantes. Os Amish não dependem de fertilizantes químicos, mas sim de adubos naturais, que promovem o desenvolvimento saudável de suas plantas. Na hora da semeadura, acrescentam cascas de ovo trituradas, farinha de ossos e cinza de madeira no buraco de plantio. Essas simples adições oferecem cálcio, fósforo e potássio, nutrientes essenciais para o desenvolvimento de raízes fortes e para um crescimento saudável, tudo de forma natural, sem o uso de produtos artificiais. Espaçamento. O segredo para tomates gigantes. O espaçamento é outro aspecto que os Amish cuidam com extremo zelo. Para obter tomates gigantes, muitas vezes plantam os pés muito mais afastados do que as recomendações tradicionais, chegando até 1 a 2 metros entre as plantas. Esse espaçamento amplo permite melhor circulação de ar e maior exposição ao sol, além de dar às raízes espaço para se expandirem e absorverem nutrientes. O resultado é uma qualidade e um tamanho superiores nos tomates, mostrando que, na agricultura Amish, o foco está na qualidade e não na quantidade. A magia do plantio complementar, aliada natural na horta. Em uma horta Amish, cada planta tem um propósito que vai além de seu valor como alimento. O plantio complementar é uma estratégia natural que vai muito além de apenas plantar. Por exemplo, o manjericão, esse toque aromático tão comum entre os tomates, não apenas perfuma o ar, mas também afasta os insetos que poderiam atacar esses cultivos. As calêndulas na beira da horta protegem o solo. Suas raízes liberam compostos que repelem os nematóides, uma das pragas mais perigosas para as raízes. Além disso,
as ninfas se tornam uma armadilha viva para os pulgões, desviando-os dos tomates sem que suas folhas sejam tocadas. Cada planta tem seu papel, como uma equipe trabalhando em harmonia para o bem-estar da horta. A lua, o jardineiro celestial, algo que os jardineiros Amish observam de perto, é o ciclo lunar. Ao longo das gerações, seguiram a sabedoria que dita que plantar durante a lua crescente, o período entre a lua nova e a cheia, favorece o crescimento de folhas e caules fortes. Por outro lado, a lua minguante está associada ao desenvolvimento de raízes robustas. Embora a ciência ainda debata a validade dessas crenças, os agricultores Amish não têm dúvidas. As fases lunares se sentem na terra e, para eles, continuam sendo guias fundamentais na hora de plantar e colher. Sabedoria antiga: plante fundo, colha tomates grandes. Plante fundo e colherá tomates. Não é apenas um simples conselho, mas um princípio ancestral que reflete a filosofia Amish. Aqui, não há necessidade de maquinário avançado nem de fertilizantes sintéticos. Com o tempo, as gerações aprenderam a cuidar da terra, garantindo o plantio na profundidade correta, com espaçamento adequado e utilizando adubos naturais. Esse conhecimento profundo, aplicado com esmero, assegura um crescimento notável, sem necessidade de truques nem de produtos artificiais. A arte de regar. O equilíbrio perfeito. Uma vez que os tomates se estabelecem, entra em cena o cuidado mais crítico: a irrigação. Se faltar água, o crescimento para. Se houver excesso, problemas de apodrecimento e doenças não demoram a aparecer. Os tomates, que são compostos em sua maioria por água, exigem a quantidade exata no momento certo. Água demais os torna mais suscetíveis a doenças. Água de menos os deixa pequenos e enrugados. Os agricultores Amish dominam a arte dessa dança delicada, colhendo a abundância, a água da chuva. Um dos segredos mais simples, mas eficazes, dos Amish é a coleta de água da chuva. Em vez de depender de sistemas caros de irrigação ou de água tratada, os Amish armazenam a água que cai do céu em grandes barris. Essa água, livre de cloro e produtos químicos, é ideal para seus cultivos, favorecendo a vida microbiana saudável do solo. Uma única polegada de chuva sobre um telhado de 2.000 pés quadrados pode gerar mais de 1.200 galões de água, e com 40 polegadas anuais, esse método lhes permite coletar milhares de galões sem custo algum. A irrigação por gotejamento, precisão sem desperdício. Apesar de preferirem métodos simples, os Amish são mestres em eficiência. A irrigação por gotejamento é um de seus métodos prediletos. Alimentado pela gravidade, esse sistema leva a água exatamente onde mais é necessária, na base da planta. Esse método é muito mais eficiente do que os aspersores convencionais, pois minimiza a perda por evaporação ou escoamento. Os jardineiros Amish, mesmo com equipamentos improvisados, conseguem irrigar suas plantações com mais precisão do que qualquer sistema automatizado. Regue o solo, não as plantas. Um dos princípios mais simples, mas cheios de sabedoria da filosofia Amish é: regue o solo, não as plantas. Esse conselho é um lembrete de que a água deve chegar às raízes, onde realmente é necessária. Borrifar água sobre as folhas só faz com que evapore antes de chegar ao ponto certo. As plantas de tomate, por exemplo, precisam que a umidade chegue de forma constante às suas raízes para crescerem fortes e saudáveis. Ajustes sazonais. Irrigação segundo a etapa de crescimento. A irrigação não é a mesma durante todo o ano. Na primavera, quando as plantas estão desenvolvendo raízes profundas, a rega é mais moderada.
Na temporada principal de crescimento, a quantidade de água aumenta para apoiar o desenvolvimento dos frutos. No entanto, à medida que a colheita se aproxima, muitos agricultores Amish reduzem um pouco a irrigação, o que ajuda a concentrar o sabor nos frutos. Paciência e observação. O verdadeiro segredo. O que distingue os jardineiros Amish não é apenas seu conhecimento, mas sua paciência. Eles não têm pressa em fazer seus tomates crescerem. Em vez de depender de tecnologias avançadas ou de soluções rápidas, baseiam-se na observação cuidadosa e no trabalho constante com os ciclos naturais. Essa abordagem paciente, aprendida e aperfeiçoada ao longo das gerações, lhes permite obter resultados impressionantes. Os tomates Amish não são cultivados de forma acelerada. São o reflexo de um trabalho contínuo, respeitoso e em harmonia com a terra. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui também. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.